Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento em gratidão e também apresentando os pedidos que foram escritos nos comentários. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por toda a tua bênção, por toda a tua misericórdia, pelo Senhor, ó Deus, ter nos colocado de pé, pelo Senhor ter nos sustentado, pelo Senhor, ó Deus, ter dado uma noite para nós de descanso e agora, Senhor, podermos levantar, trabalhar e viver mais este dia. Apresentamos ao Senhor o decorrer deste dia, a parte da manhã, a parte da tarde, a parte da noite, e pedimos que o Senhor nos acompanhe em tudo, para que tudo ocorra para a honra e para a glória do teu nome. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar as nossas vidas, venha abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos que estão passando por dificuldades, Senhor. Venha ajudá-los, orientá-los, fortalecê-los. Abençoe a todos os inscritos deste canal, que o Senhor, ó Deus, possa estender as tuas mãos e dar um dia abençoado a eles. Oramos, ó Senhor, em favor das petições que foram escritas no comentário, a Ana, a Fábia e aos seus filhos, a Maria das Dores, a Kátia, Senhor, também a Divanilce, também a Marinalva, também, Senhor, a Maria das Dores e também, Senhor Deus, a Marli, a Cristina. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar também o Leôncio e a Nilza, Senhor, guardando e abençoando a vida deles, a família deles, que o Senhor possa entrar com providência na área espiritual, na área financeira, na área, Senhor, emocional e ajudá-los e orientá-los em tudo, Senhor. Vai abençoando, vai abrindo as portas, vai, Senhor, trazendo a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Pai, venha abençoar, venha dar libertação, venha dar cura, venha dar transformação, venha, Senhor Deus, trazer a unção do teu Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos para eles conseguirem vencerem, Senhor. Nós somos dependentes de ti. Sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Sem a tua ação sobre nós, nós somos, ó Deus eterno, frágeis, pequenos demais. Nós precisamos de ti. Então lute as nossas guerras, esteja conosco nos nossos desafios, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Agora nós pedimos também para o Senhor falar conosco através da sua palavra. Fale ao nosso coração, nos mostre o caminho a seguir, nos ensina, Senhor, o que devemos fazer em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você deseja que a gente venha orar pelo seu pedido de oração, então deixe registrado aqui nos comentários. Sempre no próximo vídeo eu estou orando por você, pelo seu pedido de oração, pedindo para o Senhor entrar com providência, tá bom? Então, se você tem um pedido de oração específico, você pode estar deixando aqui nos comentários. A nossa leitura continua no livro de 1 Samuel. Estamos a observar este livro maravilhoso que trata do momento em que Israel se torna uma nação monarca, e hoje nós vamos continuar vendo ali o momento em que Davi vai lutar com Golias, especificamente a partir do versículo de número 48, que diz assim, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra com a funda e a lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra.
Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, cheios de alegria, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até a porta de Ecrón. E caíram os filisteus pelos caminhos e saíram até Gate e Ecrón. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é este filho, este jovem? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, o Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo-lhe na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Este é o momento do combate, o combate épico que nós temos nas Escrituras, que nos faz imaginar, não é? Como que isto aconteceu. Davi indo se encontrar com este gigante, um simples jovem indo se encontrar com alguém muito experiente na guerra. Nesse combate, Davi ele se apressa a ir e Golias ele desfaz de Davi, mostrando que ele estava usando uma pressão psicológica, dizendo: sou eu porventura um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau e pedras? E Davi ele não age de forma abusiva, de forma soberba. Davi não age, Davi age sempre com humildade. Mesmo que ele fosse corajoso, suficiente para enfrentar o Golias, como era, ele fazia isso tudo com humildade. A expressão que ele diz no versículo 46 é esta: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Veja que Davi, ele declara isso, que o Senhor vai guerrear por mim, e eu vou arrancar a sua cabeça, Golias. Veja como que Davi ele faz isso com muita humildade, com muita sabedoria, e ele avança para a guerra. E o texto então apresenta que com uma jogada só de pedra, né, com uma funda só, com apenas uma vez, ele consegue colocar o gigante no chão, inconsciente. E então ele corre, pega a própria espada daquele homem, ele fere a sua cabeça, separando-a do corpo. E então os filisteus se assustam e eles fogem, e o povo de Israel ganha ânimo ao ver aquilo e vão então atrás dos demais filisteus e os perseguem. E o nome de Davi então começa a ser prestigiado, começa a ser visto, começa a ser anunciado. Tendo em vista que ele então mostra que existe um Deus em Israel,
E aquilo que ele falou cumpriu. O que ele disse? Ele disse que hoje mesmo Israel vai saber que haverá um Deus e não vai ser com espada e não vai ser com lança, porque o Senhor não precisa disso. Por que não? Porque dele é a guerra. Como diz o salmista, o Senhor quebra o arco e corta a lança, ele queima os carros no fogo, ele faz a guerra cessar. Ele não precisa de mecanismos humanos para fazer uma guerra terminar. Ele só precisa de alguém que deixe ser usado, que tenha fé suficiente para combater o Golias. Diante disso, eu quero tratar com você o seguinte tema nesta explanação da palavra do Senhor, sobre uma luta sem espada, uma luta sem escudo, uma luta com o nome do Senhor. Uma luta sem espada, uma luta sem escudo, uma luta com o nome do Senhor. Em primeiro lugar, Davi ele vai vencer esta guerra porque ele está baseando-se no fato de que Deus é o Deus da guerra. E ele então coloca o Senhor à frente. Como diz Neemias, o Senhor pelejará por nós. Como está escrito no livro de Josué, o Senhor é aquele que vai adiante de vocês, lutando e quebrando todas as coisas. Davi, ele entende isso e ele então coloca-se à disposição da guerra. Por quê? Porque o Senhor é quem peleja, é o Senhor quem vai guerrear. Então Davi só vence esta guerra, Davi só vence esta luta porque ele colocou o Senhor na frente. E esta é a primeira lição que nós temos: colocar o Senhor na frente da guerra, colocar o Senhor na frente do problema, colocar o Senhor diante daquilo que está nos afrontando. Nós temos um pensamento, uma posição, muitas das vezes errada, em acharmos que nós somos inteligentes o suficientes justamente para lutar, para combater e para então nós conseguirmos vencer e conseguirmos resolver as coisas por conta. E nós devemos então entender justamente isso, que se nós colocarmos o Senhor diante ali da guerra, é o Senhor quem vai pelejar, é o Senhor quem vai realizar, é o Senhor quem vai fazer, é o Senhor quem vai modificar. E nós devemos entender isso. Nós devemos entender que nós devemos colocar o Senhor diante de nós na guerra. Então, embora nós possamos ter o entendimento, a sabedoria para resolver tal situação e tal momento, devemos entender que precisamos colocar o Senhor à frente. Davi, em nenhuma forma, ele quer ir sem o Senhor estar à frente. Por isso, ele diz que ele vai lutar, porque há Deus em Israel. Ele vai lutar como um instrumento de Deus para provar que existe um Senhor em Israel. E ele diz assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. E isto justamente aconteceu. Versículo 50 diz: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então foi comprovado que aquela guerra foi o Senhor Deus que deu vitória ao povo de Israel. Foi o Senhor Deus que deu vitória. Por que o povo de Israel, por que Davi teve vitória? Justamente porque eles colocaram o Senhor na frente. Quando nós observamos a história de Josué conquistando as cidades, nós vamos ver sempre a expressão da Arca da Aliança indo à frente, justamente para fazer simbolismo à presença do Senhor. Então, nós não precisamos tentar resolver esta guerra com as nossas mãos, nós não precisamos tentar resolver essa situação com a nossa sabedoria. Coloque o Senhor adiante de você. Coloque o Senhor na sua frente e diga: Senhor, esta é a guerra.
Este é o problema. Esta é a situação aqui no trabalho, na família, na vida. Aqui está, Senhor, a guerra. É um gigante muito grande, é um gigante muito forte, é um gigante muito poderoso, mas em teu nome, Senhor, eu vou para cima dele, porque eu sei que do Senhor é a guerra, que nos leva à segunda lição. Nós lutamos não com espada e não com escudo. Davi, embora ele vá à guerra, ele mesmo diz: o Senhor dará a vitória não por espada e nem por escudo. Nós não lutamos com armas naturais. Davi está colocando isso. Esta guerra não vai ser vencida com armas naturais, mas vai ser vencida com a ação sobrenatural de Deus. Então nós não precisamos pegar na espada, pegar no escudo e lutar com armas naturais, com armas humanas, com protocolos, sistemas humanos. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos um Deus a quem recorrer no mundo espiritual. Aqui Davi, ele lutou de corpo presente e físico. Nós lutamos no âmbito espiritual. E nós não utilizamos mecanismos humanos. Usamos apenas a ação da nossa fé. Usamos as armas espirituais que estão disponibilizadas para nós. Efésios capítulo 6. Está disponibilizada as armas da justiça. Coríntios vai descrever assim para nós. Então, devemos lutar com armas espirituais. Lutar para que o nome de Deus seja glorificado. Lutar para que o nome de Deus seja proclamado. Lutar para que o nome de Deus seja anunciado. Então veja que Davi, ele luta, mas ele não luta com armas comuns. Desde o momento em que Saul estava desejando que ele fosse com as suas armaduras, Davi já estava dizendo: não vou lutar de forma comum, eu não vou lutar de forma natural, eu não vou com espada, eu não vou com escudo, eu não vou com proteção, não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que ele coloca: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, uma expressão justamente para mostrar que ele estava lutando com Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, tu vens a mim com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu estou lutando no âmbito espiritual, Golias, e por causa disso você vai perder, porque do Senhor é a guerra, que nos leva ao terceiro ponto. A vitória está quando nós colocamos o Senhor no centro. Veja só, Davi, ele coloca o Senhor no centro daquela situação. E enquanto Davi então gira a funda e o gigante vem para cima dele, ele solta a pedra. Alguns estudiosos vão afirmar que a pedra de Davi justamente passou entre as brechas da armadura do capacete de Golias, que derrubou este Golias no chão. E nós temos aqui então justamente duas coisas que somente Deus poderia fazer. Qual? Primeiro, o impacto da funda tão forte que derrubou o Golias. Segundo, a eficácia da pedra em sair da funda e ser direcionada justamente na testa deste homem. Então foi Deus que pegou esta pedra e guiou ela para ferir o Golias, que afrontava o Deus de Israel, que afrontava a nação escolhida. Então diz o texto que ele cai com o rosto para frente, mostrando que o impacto foi tão forte que não teve tempo de reação. E então Davi corre e então faz ali todo aquele processo para garantir a vitória. O que nós vemos? Nós vemos que nós vamos ter vitória quando nós aplicarmos o nosso coração em colocar o Senhor à frente. Por quê? Porque tudo é milagre. Tudo que vai acontecer nesta guerra é milagre. Se nós não crermos assim, então nós não vamos vencer a guerra, nós não vamos vencer a situação difícil, nós não vamos avançar, nós não vamos conseguir prevalecer.
Mas se nós colocarmos o Senhor à frente da guerra, então nós vamos vencer todas as dificuldades. O Senhor Jesus passou por uma guerra espiritual. Em Mateus capítulo 4, ele estava enfrentando o maior dos adversários que temos, que é o próprio Satanás. E enquanto Satanás o afrontava, perguntando se tu és verdadeiramente filho de Deus, o Senhor Jesus colocou justamente Deus acima de tudo. E enquanto ele colocava Deus acima de tudo, é como se o Senhor Jesus estivesse dando uma cacetada em Satanás. E Satanás então perdeu aquela guerra. É isto que acontece quando nós colocamos o Senhor adiante de nós. Então a lição que esta palavra nos traz é: não lute sozinho, não lute com as suas forças, não lute com a sua mente, lute com a ação sobrenatural de Deus sobre você. Lute com a unção que Deus te deu, lute com as armas espirituais. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação, pedimos a tua bênção no decorrer do nosso dia e todas as nossas atividades. Seja conosco, abençoe, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão passando por guerras, nos ajude a vencer, Senhor, em nome de Jesus. E você diz comigo: amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.